Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós estamos iniciando a conferência internacional diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E já chegamos, sendo ainda a primeira mensagem, mas nós já estamos na mensagem 5, dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. E o título da mensagem 5 é A vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 4 a 5. Versículo 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito bem, nós somos guiados pelo Espírito, o cabeça é Cristo e tem nos levado a entrar nos escritos de João. E logo na primeira mensagem, o Espírito nos revelou que o Evangelho de João é retratado como uma águia, porque nosso Senhor Jesus, Ele é Deus. Alguns, na época de João, falavam algum tipo de heresia, dizendo que Jesus não era Deus. Outro tipo de heresia dizendo que Ele não era um homem, mas nosso Senhor Jesus, Ele é Deus verdadeiro que se fez homem e viveu aqui na terra como homem verdadeiro. Por isso, o Evangelho de João nos retrata uma águia, porque Deus é como uma águia. Êxodo 19, faço questão de ler. Êxodo 19, quando nosso Deus tirou o seu povo do Egito, Ele disse no versículo 4 de Êxodo 19: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Nosso Senhor Deus, Ele é como uma águia. Ele está no alto e Ele é o próprio alto. Ele é o alto e o sublime, que habita a eternidade. E Ele deseja levar a sua igreja até ao alto, para ver as coisas como Ele vê. Por isso o Evangelho de João, já logo na primeira mensagem, nos fez uma viagem para o alto. E nós vimos em Apocalipse capítulo 4, podemos ler também agora, Apocalipse capítulo 4, Senhor Jesus. Depois de ter descrito toda a situação do capítulo 1, dos 7 candeeiros de ouro, e de nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote celestial, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro que tipificam as igrejas. Nosso Senhor está cuidando das igrejas e Deus manda que João escrevesse 7 cartas às 7 igrejas. Isso está em Apocalipse 2 e 3. E chega no capítulo 4, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, o Senhor deseja, a partir dos escritos de João, levar a sua igreja da era final, do final dos tempos, para os trabalhadores da última hora. A necessidade, irmão, nós sermos levados para o céu, para subir até o céu e ver como Deus vê
toda a situação da terra. Nós temos uma porta aberta. No sonho de Jacó, em Gênesis capítulo 28, ele teve um sonho que Deus então prometeu dar a terra em que ele estava repousando para ele como a herança e para sua descendência. Ele acordou e disse: quão temível esse lugar, é a casa de Deus e a porta dos céus. E o Senhor Jesus, e ele disse lá no último versículo de João, capítulo 1, podemos ler? João 1, versículo 20, podemos ler o versículo 50 a 51. Ao que Jesus respondeu para Natanael: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada do sonho de Jacó é o nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho do Homem. Ele fez a ligação da terra com o céu. Ele é a palavra que se tornou carne e trouxe Deus até o homem aqui na terra. Mas depois que ele viveu uma vida humana perfeita e morreu uma morte de cruz para fazer a nossa redenção, resgatar-nos de volta para Deus, substituir-nos de todo o julgamento de Deus e a sentença de Deus, e agora ele, em ressurreição, se torna o Espírito da verdade, e agora ele pode estar em todo aquele que nele crê. E dessa forma ele estabeleceu uma comunicação, dessa vez da terra para o céu. O Espírito que entrou em nós é capaz de nos levar para o alto, é capaz de nos fazer enxergar que é uma porta aberta nos céus. Portanto, os escritos de João têm uma função principal: levar a sua igreja dos últimos tempos para o céu. E lá no céu, Apocalipse 4, voltando lá, o que ele viu? Que João viu, versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos, a igreja vê quando é levado para o céu, é de que no céu há um trono. Deus deseja estabelecer o seu trono aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra acabou sendo confundido, e a terra foi usurpada por Satanás. Mas agora Deus quer reaver a terra para si. Por isso a primeira coisa que nos leva para ver lá no céu, de que lá no céu há um trono. Lá no trono há alguém sentado, que Deus quer governar a terra, trazer o reino de Deus aqui na terra. Por isso que a oração em que Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem era: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. No céu, ali está o reino de Deus, ali está o trono, não há nenhum problema de Deus fazer a sua vontade. Mas aqui na terra, Deus ainda não consegue fazer a sua vontade. Então, irmãos, qual é a nossa missão? Qual é a nossa responsabilidade? Trazer o reino de Deus aqui na terra. Nós já falamos nas mensagens passadas que a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Enquanto Cristo não encabeçar sobre todas as coisas, o Senhor não voltará, e o tempo não terminará,
e a eternidade não virá para nós. Por isso, irmãos, nós estamos aqui lutando pelo reino. Primeiramente nós, que Cristo possa governar nossa vida. Na igreja Ele possa nos encher de toda a realidade espiritual, de toda a realidade divina, que é o próprio Cristo. Deus deseja nos encher e preencher cada vazio até a plenitude de Deus. E assim a igreja, sendo a plenitude de Deus, irmão, não há espaço vazio para desobedecer contra a vontade de Deus. A igreja será totalmente submissa e obediente. Por isso, irmãos, o maior trabalho que Deus quer fazer aqui na terra com o homem é a obediência. Por isso que os nossos adolescentes estão sendo muito abençoados. Pela simplicidade deles, pela fé que eles têm na palavra profética, eles são obedientes, sem questionar. Por isso, irmão, nós adultos vamos aprender com eles. Ter essa simplicidade e Deus poder trabalhar a sua obediência em nós. E na obediência nós temos a bênção de Deus. Amém. E versículo 4: ao redor do trono há também 24 tronos assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ali no céu tem uma administração, e essa administração tem 24 anciãos que Deus colocou para ajudá-lo na administração desse universo. O céu não está parado, o céu não está passivo, o céu está em plena atividade. Versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. O que quer dizer isso? O trono está em plena atividade. A temperatura está muito alta. A agitação está em uma frequência muito elevada. Por isso ali há fogo, há relâmpagos, há trovões, há vozes. Irmãos, esse é o cenário no céu. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus quer fazer arder a terra com 7 tochas de fogo. Mas Deus precisa da cooperação da terra. Quem Ele pode contar para cooperar com Ele? Ele não pode contar com as pessoas do mundo. Tampouco Ele consegue contar com toda a cristandade. Há muitos cristãos que Deus salvou e regenerou com seu Espírito. Todavia, Ele não consegue contar com todos. Mas o Senhor está levantando Sião. Sião, aquela parte do povo de Deus que luta pelo reino. Não vive pelo seu próprio interesse. Irmão, nós estamos aqui lutando por nós mesmos, buscando nossa glória, nem lutando por um espaço, uma grande obra nossa, não. Estamos aqui, irmão, lutando pelo reino de Deus. Esses irmãos são um pequenino rebanho que tem pouca força, como a igreja em Filadélfia, mas graças a Deus, como disse André Miller no seu livro A História da Igreja, que Deus tem nos abençoado, irmãos, presenteado com uma coisa maravilhosa, que os tesouros da palavra profética foram destrancados para essa igreja. Essa igreja que tem pouca força, mas Deus destrancou os tesouros da palavra profética. Quem está fazendo a obra, irmãos, é a palavra profética. Nós não temos a capacidade, porque a igreja de Filadélfia tem pouca força. Mas, irmãos, nós não negamos o nome do Senhor, e nós guardamos a palavra do Senhor, e essa palavra, irmãos, é a palavra profética que André Miller falou. Por isso, irmão, nós temos sido abençoados nesses últimos 5, 6 anos. O Senhor tem avançado muito entre nós, e pouco a pouco, irmãos, o Senhor está conseguindo levar-nos até o ritmo do céu. O Senhor precisa
colocar os 4 seres viventes em atividade. Os 4 seres viventes de Apocalipse, de Ezequiel capítulo 1, que saem do meio de uma nuvem cheia de fogo, cheia de relâmpagos, trovões, um metal brilhante, carregado de energia. Bom, esses 4 seres viventes é o nosso Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, com aqueles que querem que o Senhor conte com eles. Eu creio que estou falando com essas pessoas. O Senhor pode contar com vocês. Por isso, irmãos, cada vez mais a terra está entrando no ritmo do céu. Se o céu está em plena atividade, irmãos, a terra também está entrando em plena atividade. E nós estamos aprendendo muito com nossos jovens e nossos adolescentes. Estamos aprendendo muito com nossas crianças. Eles são simples, não tem medo, não é isso? Eles são muito obedientes, fazem transcrição da palavra e levam muito a sério isso, creem na palavra. E o Senhor está abençoando extremamente as nossas tropas. E o Senhor também está abençoando os jovens que estão comandando essas tropas, estão ajudando essas tropas. Hoje, na sala de comunhão com os cooperadores, irmãos, nós estamos ouvindo testemunhos maravilhosos. Eu não tenho como contar para vocês o que está acontecendo, irmãos, em cada região dessa terra. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Mas, irmãos, vamos dar valor para esses meninos. Eles são a joia, uma joia do Senhor. Não apenas nós usamos a eles, irmãos, como ferramenta de obra, expansão, mas vamos cuidar com carinho, com amor. Irmãos, não vamos, eles são às vezes muito ingênuos e nós precisamos cuidar deles, de todos os aspectos. Desde que se levanta uma casa de adolescentes, aquela igreja não tem mais descanso, não é? Então tem que preparar lugar para eles, tem que alugar uma casa, e a casa ficou pequena, tem que alugar outra, e dia a dia vem aumentando o número de adolescentes. Irmãos, eles saem para as ruas, trazem 10, 20, 30 adolescentes, como nunca aconteceu com a igreja aqui. Irmão, graças ao Senhor, o Senhor está fazendo grandes coisas. Por quê? Porque, irmão, eles são simples, eles estão entrando, deixando que o Senhor opere neles como os 4 seres viventes, estão entrando em um ritmo muito forte e está obrigando a igreja a entrar, as igrejas a entrarem também nesse ritmo. Os nossos jovens são obrigados agora a acompanhar os adolescentes e os nossos adultos também têm que acompanhar. E o Senhor está mudando o perfil da vida da igreja entre nós. Vocês são tristes por isso? Estamos todos muito alegres e muito agradecidos por tudo que o Senhor está fazendo. Por isso, irmãos, eu preciso voltar para a mensagem. Se não fico entusiasmado, vou voltar um pouco. Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu já falei isso nas mensagens anteriores. Quando fala-se no princípio era a palavra, isso indicava que a palavra tem a sua existência já na eternidade, certo? E a palavra estava com Deus, indica que a palavra, que é Cristo, o Filho, estava com Deus, estava com o Pai, já na eternidade. A coexistência é desde a eternidade. Então, o Pai e o Filho coexistem na eternidade. E a terceira frase, e a palavra era Deus, mostra, irmãos, que o Filho e o Pai são o mesmo Deus. Eles não só coexistem, eles estão o quê? Um no outro. Não é isso? Eu mostrei isso em João capítulo 14,
Jesus disse: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E João 17 ele fala: não, eu e o Pai somos um, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim, e nós queremos que vocês estejam também nessa unidade. É isso que Deus está fazendo entre nós. Eu não tenho tempo de explicar demais, porque já foi falado. Então, ele estava no princípio com Deus, Cristo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, quando Deus abre a boca, a palavra sai. Deus Pai abre a boca, Cristo sai. E quando a palavra sai, a palavra faz a criação, a palavra faz a obra de Deus. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje, quando Deus abre a boca, a palavra sai. E a palavra profética, quando chega até nós, quando nós cremos na palavra profética, essa mesma palavra, irmãos, que é Cristo, faz a obra de Deus. Tem feito isso nesses últimos anos entre nós. Isso já falei, agora eu quero falar, não é? Então, eu vou repetir um pouco a palavra. Cristo é um meio de comunicação, um veículo para Deus fazer fluir até o homem a sua vida e natureza com todas as suas riquezas divinas. Deu para entender? A palavra é um meio de comunicação, é um veículo para Deus fazer chegar até nós, fluir até nós, a sua vida e a sua natureza com todas as suas riquezas. Conforme nós vimos anteriormente, que a palavra não é meramente um meio de comunicação transmitindo uma informação a respeito dos pensamentos de Deus, da ideia de Deus, não, mas também transmite, a palavra também transmite a ideia de Deus, o pensamento de Deus, mas não só transmite uma informação, porque a palavra era Deus. Essa mesma palavra que é um veículo de comunicação é próprio Deus. A palavra era Deus, portanto, ela traz ao homem o próprio Deus. Então, a palavra não só traz a informação do como Deus pensa, qual é a ideia de Deus, mas a palavra traz o próprio Deus para o homem. Eu perguntei hoje na sala para os cooperadores. Aqui está o versículo 4. O versículo 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Verbo, a palavra. Então a vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. Então essa mensagem é sobre isso. Essa mensagem que eu vou falar é sobre esse versículo. Eu pedi, desafio os cooperadores a falarem sobre isso. Claro que os cooperadores todos sabem, né? Que a palavra, que a vida divina Zoé está na palavra. E quando a palavra chega até nós, traz a própria vida de Deus a nós, não é isso? E a vida é a própria luz dos homens. Então, quando a palavra chega, a vida chega e a luz chega. Acabou a mensagem. Eu falei para eles: eu não tenho mais o que falar. Mas isso ainda soa um tanto doutrinário, né? Quem não sabe disso? É só de ler, você sabe interpretar o texto. Que a vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. Então a palavra transmite a vida de Deus, e quem recebe a vida de Deus, e a própria vida é a luz dos homens. Ponto final, acabou. Então, eu vou levar vocês a fazer uma pequena viagem, vamos lá?
Gênesis 9, versículos 4 e 5. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Onde eu quero chegar com esses dois versículos? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que para Deus, por isso que na dieta do povo de Israel, do Antigo Testamento, o povo de Israel não podia comer sangue, porque para Deus a vida está no sangue. A vida está no sangue. E o sangue é vida, tanto em um animal como em um homem, tá? Vamos continuar. Levítico 17. Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Porque a vida está no sangue. E o versículo 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então a vida, para Deus, a vida está no sangue, tá? Mas não estou aqui discutindo dieta, tá? Estou discutindo dieta. Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, 23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida. Pelo que não comerás a vida com a carne. Tá? Então, só estou reforçando isso. Agora, vamos levar para mais perto de nós, João capítulo 6. João capítulo 6. Versículos 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Vocês perceberam que o Senhor aqui falou em comer da sua carne e beber do seu sangue? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, vão virar canibais. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, para a gente ter a vida eterna. Por isso, irmãos, muitos judeus se afastaram. Duro esse discurso, não dá para a gente entender. Aí o Senhor fala no versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele falou de comer da sua carne, beber do seu sangue, mas agora ele está falando de comer dele, se alimentar dele,
para viver por Ele, assim como Ele vive pelo Pai. E então Ele vive alimentando-se da vida do Pai. Aí, irmãos, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmão, vamos embora. O Senhor está falando palavras difíceis demais para nós entendermos. Aí, irmãos, olha para o versículo 63. O Espírito é o que dá vida. Nós falamos que a vida está no sangue, não é isso? Mas aqui fala, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, onde está a vida no sangue de Jesus? Na palavra. A palavra. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por que isso? Por que Jesus faz referência a isso? Irmãos, o sangue, você está vivo, você está me ouvindo, está respirando, porque o sangue, que é a sua vida, está correndo pelos seus vasos sanguíneos. Está correndo ou não está correndo? Então, o sangue é vida enquanto corre. Não entenderam, né? Não entenderam. O sangue é vida, mas quando o sangue para de correr, é morte. Você já experimentou fazer o seu sangue parar de correr? A hora que o seu sangue parar de correr, é a morte. Então o sangue só é vida quando corre. Ou estou errado? Você está vivo porque o seu sangue está correndo. Quem é que leva a vida para todos os membros do corpo? É o sangue, que é a palavra. A palavra é o veículo que leva para todos os membros do corpo de Cristo, irmãos, alimento e oxigênio. Tudo que um membro precisa para viver, para funcionar. No momento, irmãos, que a palavra para de circular, o sangue para de circular, irmãos, o sangue não é mais vida, o sangue é morte. Não sei se vocês estão me entendendo. Muitos acham, irmãos, que a palavra da Bíblia, como doutrina, é vida. Mas se a palavra não correr no corpo, é morte. Fica uma doutrina, teologia, uma mensagem bonita, mas não corre, não supre os membros, não dá vida para os membros. Essa é a função da palavra profética. A palavra profética está aqui, irmão, para fazer correr como sangue, circular entre os membros do corpo de Cristo. Quando ela parar, morte. Vira doutrina. Você tem muita palavra de Deus, mas parada. Não corre entre os membros do corpo de Cristo, não é? Irmãos, graças a Deus, a palavra profética está correndo. Correndo. Correndo como? Imersão. Vocês esqueceram da imersão? Como é que faz o sangue correr? Como é que faz a palavra correr?
Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, como? Falando entre vós, falando entre nós, falando entre nós, falando entre nós, falando entre nós. Vamos fazer correr. Vamos fazer o sangue correr. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, como? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Vamos falar um com o outro, inculcando a palavra, fazendo o sangue correr, fazendo a vida correr. Irmãos, isso vai produzir o quê? Produzir vida para o corpo. Uma doutrina morta não faz circulação de vida. Alguns podem achar, peraí Pedro, você está exagerando. Você está querendo puxar de um lado para o lado que você quer interpretar. Tá bom, vamos lá, vamos para a primeira epístola de João, vamos lá? Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, que diz o quê? O que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, é com respeito a quê? Ao verbo da vida, a palavra da vida. É a palavra que leva a vida, é a palavra que circula no corpo e que é uma palavra que produz vida. Não é uma palavra morta, não é uma palavra de uma teologia, mas uma palavra viva que produz vida quando circula no corpo. Tá bom, estou exagerando, tá bom, vamos continuar. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou lá, anunciamos, quem é? A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Quem é esse que foi manifestado a eles? Cristo. Esse Cristo que se manifestou a eles como vida eterna, ele veio como o quê? A palavra da vida. A palavra da vida. Tá bom, até aí você ainda pode duvidar. Vamos para o versículo seguinte. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Que é comunhão? Que é comunhão? Comunhão, irmãos, é participação comum. De que maneira os membros do seu corpo, membros físicos do seu corpo, conseguem ter a participação comum? Quem é que faz com que todos os seus membros, irmãos, um está longe do outro. A minha mão está aqui, mas o meu pé está lá. O que é que une os membros do meu corpo? O que faz ter comunhão entre todos os membros do meu corpo? Quem é que faz isso? É a vida. Mas quem é a vida aqui? É a circulação sanguínea, não é isso?
é que me mantém vivo e que me liga a todos os membros. É a palavra, é a vida eterna. Estou exagerando? Irmãos, esse é o valor da palavra profética que Satanás tanto ataca. Ele não teme que você meramente conheça as doutrinas bíblicas, mas ele teme quando a palavra como a vida eterna circula. E a palavra está circulando. Está circulando. Por isso que os nossos adolescentes, irmãos, ninguém sabe explicar. Se você verificar com a vida de cada um, você vai ver o milagre da palavra da vida acontecendo na vida de cada um. Cada um. Conversa com eles. Olha eles no passado e olha eles hoje. Quem fez esse trabalho? A palavra. É a transcrição, a imersão, grito de guerra, pregar evangelho, fazer comportagem. Irmãos, isso está salvando a eles. A vida está crescendo. E a edificação está acontecendo entre eles. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer entre nós. Ó Senhor Jesus. Concluímos que Cristo não somente é a palavra que comunica a vida de Deus ao homem, mas Ele mesmo é vida eterna que o homem recebe por meio da palavra. Deus quer dar a sua vida ao homem, no entanto, se ele não tivesse preparado um receptor, agora eu vou falar do receptor, tá bom? Capaz de receber a sua vida, de nada adiantaria ele ter preparado na eternidade Cristo como a palavra e como a vida. Sabe por que Deus preparou Cristo como a palavra? Cristo como a própria vida eterna? Porque Deus já tensionava no seu projeto criar um homem. Que adianta nosso Deus ser um Deus riquíssimo? Ele é um Deus doador. Ele é o fornecedor de tudo. Tudo que você possa imaginar, Ele é o fornecedor. Ele é o doador. Ele é tudo. Mas de que adianta Ele ser tudo isso? Não tem quem receber toda essa riqueza. Tudo que Ele quer doar, todas as suas riquezas. Então, irmãos, Deus precisava criar um homem como o seu receptor, para poder desfrutar de tudo que Deus é, né? Então, irmãos, como Deus fez o homem? Gênesis 1, versículo 26 até 28 diz: criou Deus ao homem a sua imagem e conforme a sua semelhança, para que eles tenham, né, primeiro para que sejam fecundos, se multipliquem sobre a terra, mas principalmente para sujeitar a terra, não é verdade? Mas como Ele criou o homem? Gênesis 2:7. Eu tenho que voltar a falar isso. Posso voltar a falar isso? Vamos lá, Gênesis 2:7. Senhor Jesus. Mas não importa não, tá? Se eu não conseguir terminar a mensagem, não preciso terminar. A gente fala depois. Preciso descarregar meu encargo. Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, na criação do homem, você já vê o que Deus queria. Deus então formou do pó da terra, do barro, aqui existente na terra, o corpo do homem. Esse corpo aqui foi feito do pó da terra, para quê? Porque Deus havia criado os céus, Deus havia criado a terra, e por fim, Ele criou o homem para que o homem vivesse na terra, dentro da criação que Ele fizera, certo? Então,
ele precisava colocar o homem dentro da dimensão da criação. E a dimensão da criação que ele fez, irmãos, está dentro da criação, da dimensão do tempo e do espaço. Nós estamos na dimensão física, nós estamos na dimensão, do tempo e do espaço. Nós não estamos na dimensão de Deus que habita a eternidade. Por isso, irmão João quer nos levar para outra dimensão, a dimensão da eternidade. Mas Deus queria criar para nós um corpo feito do pó da terra, para que nós pudéssemos, a partir desse corpo, viver aqui na terra, para Deus poder fazer a vontade dele aqui na terra através de nós. Só que quando ele fez do pó da terra o corpo do homem, o homem não estava vivo ainda, certo? Era um corpo sem vida, inerte. E o que Deus fez? Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Nosso Deus, Ele é um Deus eterno, não é? Ele habita a eternidade. E fez o homem, o corpo do homem do pó da terra, na dimensão física. Só que a criação do homem não foi o quê? Ele criar uma vida biológica para o homem. Não. Ele criou como? Soprando o seu fôlego, o seu sopro do Deus eterno. Então, quando ele soprou para dentro daquele homem, nas suas narinas, esse fôlego de vida entrou no homem e formou o espírito do homem. Provérbios 20, 27, dá uma olhada. Provérbios 20, 27. Irmãos, eu faço questão de falar sobre essas coisas bem básicas, principalmente para os nossos adolescentes. Eles precisam conhecer isso. Versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então o espírito do homem está lá na parte mais íntima do nosso corpo humano, lá dentro. E o espírito do homem aqui é a mesma palavra hebraica para o fôlego de vida, em Gênesis 2:7, que foi soprado para o homem. Então esse sopro de Deus, em hebraico é Neshama, e esse mesmo sopro que entrou nas narinas do homem, formou um órgão no seu íntimo chamado o espírito humano, o espírito do homem. E essa mesma palavra, espírito do homem, é Neshama também. E foi traduzido em Provérbios 20, 27 de o espírito do homem. Certo? Só para vocês, para os jovens principalmente, ou vocês estão ouvindo pela primeira vez, vamos abrir no livro de Jó, versículo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O primeiro termo espírito aqui, na verdade, há um espírito no homem. O primeiro termo espírito aqui em hebraico é ruach, que é o espírito, um termo geral para o espírito. Na verdade, é um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso, esse sopro aqui é Neshama, que na verdade é a mesma coisa, só que Neshama foi um fôlego específico que entrou no homem, que na verdade é o espírito. Então, na verdade, é um espírito do homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Irmãos, o homem é um homem que a ciência chama de animal racional. Na verdade, quem nos fez sábio
foi o Espírito que Deus soprou para dentro de nós. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, esse Espírito aqui é Ruach. E o sopro do Todo-Poderoso é Neshama, que pode ser usado, né, de uma forma alternadamente, só que quando fala do sopro, é aquele sopro que entrou em nós, tá? E é que nos deu vida. Na verdade, você está vivo, não só porque o seu corpo está em ordem, a saúde, né, biológica do seu corpo está em ordem, não. Se você está vivo por causa do seu espírito que Deus colocou em você, sabia disso ou não? Você não acredita não, então vamos lá. Então vamos para Jó 34, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, seu espírito aqui é Ruach, o seu sopro aqui é Neshama. Se Deus quisesse recolher o fôlego de vida que Ele soprou no homem e recolher para si, trazer de volta, você sabia que ao mesmo tempo todos nós aqui, ó, cairíamos assim, ó, sem vida. Você sabia disso ou não? Se nessa noite Deus fizesse isso, recolher para Ele o Espírito que Ele colocou no homem, irmão, nós morreríamos no mesmo instante. Tchum, todos nós sem vida. Sabia disso ou não? Vou repetir. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria. O homem voltaria para o pó. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o Espírito que Deus criou no homem é eterno, porque nosso Deus é eterno, o sopro que sai dele é eterno. Gênesis 21, 33. Gênesis 21, 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, quem? Deus eterno. Ele é Deus eterno. Isaías 40, nós já lemos sobre isso. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele é um Deus eterno, tá? Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado conhecer por meio das escrituras proféticas. Irmãos, as escrituras proféticas é uma soma da palavra profética, tá? Segundo o mandamento do Deus eterno. Então a palavra profética vem do mandamento do Deus eterno. Eterno. E o mandamento, a palavra de Deus é para quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Então, irmãos, o trabalho principal que Deus tem para o homem, irmãos, é trabalhar na nossa obediência. A coisa mais difícil, irmãos, é conseguir a nossa obediência. Nós somos desobedientes, mas graças a Deus, a palavra profética está fazendo esse trabalho. E Ele habita a eternidade. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime,
que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então nosso Deus, Ele habita a eternidade. Por isso, quando Deus criou em nós o espírito humano, e o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus fez questão de dar uma alma para cada um. Você sabia que não há duas almas iguais? Tem gente que fala, a minha alma gêmea. Irmão, não existem duas almas iguais. Deus fez de nós, cada um, uma alma diferente do outro. Você é a peça única. Por isso você é importante para Deus. Às vezes a gente fala, mas por que você é assim? Porque Deus criou você assim. Através do trabalhar de Cristo, através do sangue que percorre entre nós, através da palavra profética, Deus está nos transformando, fazendo com que cada alma diferente esteja submissa ao encabeçamento de Cristo e fazendo, irmão, da igreja uma grande orquestra bem afinada. Cristo é quem comanda essa orquestra maravilhosa. Deus tem uma infinidade de almas diferentes, mas todas elas, irmãos, sob o governo da cabeça. Essa é a multiforme sabedoria de Deus que Ele está fazendo com a sua igreja. Maravilhoso. Então a alma de cada um é a sua personalidade, são as suas características, tá? Que cada um tem, e Deus vai preservar. Deus não vai tirar a sua característica não, mas Deus vai tirar todo o vazio seu, toda rebeldia, toda desobediência. Ele vai colocar você sob o encabeçamento de Cristo. Sabe, tudo isso é para quê? Irmãos, para Deus poder, Efésios 1, versículo 9 e 10, o mistério da sua vontade é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E como Ele vai fazer isso? Para conseguir isso, Deus deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo. Por isso, irmão, nós precisamos ser um corpo. Você sabia que para que a palavra possa funcionar como sangue da vida para nós precisamos viver a vida do corpo. Por isso, se a gente, cada um, se fechar no quarto, ler a Bíblia, orar ao Senhor, essa vida não circula entre nós. Deus precisa da vida do corpo. Por isso nós estamos inseridos no corpo. Na vida no corpo, através da imersão na palavra, através, irmãos, de inculcar a palavra, falando entre nós, essa vida está circulando. E circulando está produzindo o quê? Crescimento e produzindo a edificação. Ó Senhor Jesus. E Deus por fim vai fazer da sua igreja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Primeiro, Cristo precisa encher a igreja, encher até a plenitude de Deus, e depois vai usar a igreja para quê? Para que a igreja seja a plenitude daquele que vai encher, não só a igreja, mas encher todas as coisas. Não sei se você entendeu, mas se não entendeu, não tem problema também. Por isso, irmãos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Eu falei muito tempo atrás, é bom rever aqui, ó. Versículo 11 diz assim: tudo fez, formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, você sabia que o homem é a única criatura
que tem a eternidade no coração? Você sabia disso ou não? Quando você morre, que parte morre? Quando você morre, é o seu corpo que morre. Quando o seu corpo morrer, mas o seu espírito, sua alma não morrem. Porque Deus é que colocou a eternidade no seu coração. Quando você morre, o seu corpo vai para pó, mas o seu espírito vai para Deus. Deus vai guardar para o juízo, para o julgamento. Por isso, irmão, todos nós, irmãos, nós temos a eternidade no coração. Nós somos eternos. Só esse corpo que não é eterno. Nosso espírito, nossa alma são eternos. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, João 4:24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, irmãos, Deus criou em nós um espírito, porque Deus é Espírito. Deus deseja, irmãos, que o espírito do homem seja o receptor. O espírito e a alma do homem sejam, faça do homem o receptor do Deus doador. Deus quer nos doar. Mas para o homem recebê-lo, precisa ter um novo nascimento, nascer do Espírito. João capítulo 3, dá uma olhada. João 3, versículo 5. Ou versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você sabe o que é nascer de novo? Em grego, nascer de novo aqui é nascer do alto. Quem aqui nasceu do alto? Por isso, quando o Espírito nos convida, sobe para aqui, você não vai estranhar, porque você veio do alto. Você nasceu do alto. No dia em que você foi regenerado, criou em Jesus, Deus fez você nascer do alto. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ó Senhor Jesus. E o que Ele quer fazer, irmãos, é quando Deus nos glorificar, na plena filiação, Romanos 8, Senhor Jesus, Romanos 8, não se preocupe, eu não vou conseguir terminar, mas eu vou deixar para depois. Mas Romanos 8 diz assim, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, existe uma glória que está esperando por nós e vai ser revelada em nós quando o Senhor voltar. A ardente expectativa da criação aguarda. Desculpe que eu não tomei água ainda, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabia que toda a criação está esperando os filhos de Deus se revelarem? Hoje as pessoas não sabem quem é filho de Deus e quem não é, mas um dia vai ser revelado. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a filiação, que é a redenção do nosso corpo. Irmãos, se o nosso espírito e nossa alma são eternos, e Deus também está trabalhando em nós, enchendo-nos da realidade de Cristo na nossa alma. E um dia, irmãos, não só Cristo conseguiu encher, né, a nossa alma de toda a realidade de Deus, esse corpo mortal será também substituído por um corpo da glória. Aí, na vinda do Senhor, acontecerá a redenção do nosso corpo. Esse corpo aqui, irmãos, será substituído por um corpo da glória. Um corpo eterno. Nunca mais, irmãos, precisaremos ir para o hospital, para o dentista, comprar remédio na farmácia. Não precisará mais. Nós vamos receber um corpo da glória. Zacarias 12:1, para terminar. Zacarias 12:1. Aliás, dois textos que eu queria ler. Zacarias 12:1. Eu vou ler segunda sentença. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Para Deus, os céus, né? O céu que ele estendeu é para a existência da terra. E a terra que ele fundou é para a existência do homem. Mas aqui ele não fala do homem, mas ele fala do espírito do homem. Então a parte do homem mais importante para Deus, que pode ser a parte receptora de tudo que Deus é, de toda a riqueza de Deus, é o espírito do homem. É o espírito do homem, irmãos, que vai produzir para Deus a vontade de Deus. Por isso, irmãos, Deus olha para você, Ele olha para a importância do espírito que está dentro de você. Isaías 42, agora para terminar. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz. Deus estendeu os céus, criou os céus, Deus formou a terra e tudo que produz aqui na terra, para quê? Para a sobrevivência do homem. Mas aqui ele não fala do homem, mas ele fala que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Irmãos, Deus olha para quem tem espírito, que vai poder fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, infelizmente não consegui completar o meu raciocínio, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, essa ideia de que a vida está no sangue, e o sangue é a palavra, e a palavra de Deus, irmão, tem que circular no corpo. Por isso, sem o corpo, somente a ideia de cristãos espirituais, individuais, irmãos, não faz a vontade de Deus. Deus precisa do corpo. Deus precisa que a sua palavra circule como vida entre os membros do corpo, para fazer a vontade de Deus, que é fazer Cristo encabeçar sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, e através da igreja encabeçar sobre todas as coisas. Por isso, irmão, nós estamos no processo, no caminho certo. A partir do ano passado, no meio do ano passado,
o Senhor nos deu a imersão na palavra. E este ano o Senhor nos confirmou com Deuteronômio capítulo 6. Que o segredo do povo de Deus, irmão, para poder fazer a vontade de Deus, é inculcar a palavra no coração. E não é para viver uma vida isolada cristã, é para nós vivermos a vida do corpo. Aí, irmãos, graças ao Senhor, nós passamos a falar uns com os outros a palavra profética, começamos a fazer imersão. O que está acontecendo, irmãos? Grandes coisas estão acontecendo entre nós. O Senhor vai fazer a sua vontade agora entre nós, porque a vida está circulando no sangue. E o sangue, vocês, não sei se vocês sabem, é ora. João fala assim, ora, como é que é? Ele tem nos dito essas coisas para que mantenhamos comunhão com eles, com os apóstolos. Irmãos, por que apóstolos? Por causa da palavra profética. Irmãos, a comunhão que os membros do corpo de Cristo mantêm no sangue circulando é pela palavra profética. Se você tira o apóstolo João, na sua época não teria essa circulação de sangue, não teria a palavra profética circulando. Então, graças a Deus, irmãos, pelos apóstolos, por apóstolo João. Aí ele fala, aí ora, a nossa comunhão não é vocês terem comunhão só com os apóstolos, porque nós somos apenas um canal para vocês terem comunhão com quem? Com o Pai ou com seu Filho Jesus Cristo? Então, irmãos, essa palavra profética está circulando entre nós como sangue. Irmãos, é para nos manter comunhão na palavra profética. Na verdade, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós vamos fazer a vontade de Deus. Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu estou muito contente por essa revelação. Essa é uma grande luz. A vida, o sangue parado é morte, mas o sangue circulando é vida. E vai produzir a vontade de Deus. Deus abençoe vocês, amém.